E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal aí e aperte o sininho de notificação. Bora lá para a rodada de número 21. E aí, como é que vocês foram aí na rodada 20? Foram beleza? Né? Ou foram mal? Comente aí nos comentários aí como é que foi a sua pontuação, se você foi bem. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então aqui para a rodada de número 21, tá? Começa no sábado, 16 horas, Bragantino e Fluminense. O Fluminense está na Copa do Brasil. Então, os jogos da primeira rodada, né? Primeiro jogo dos mata-mata da Copa do Brasil vai ser no meio de semana após a rodada 21. Então, nós temos que ficar de olho se alguém vai poupar ou não, ok? Então, o mercado fecha 15,59. Tá? Outro jogo do sábado é Cruzeiro e Inter. O Cruzeiro também pega o Atlético Mineiro, mas eu creio que o Cruzeiro não poupe. O Atlético, eu acho provavelmente, mas eu acho que o Cruzeiro não, porque ele está lá em segundo lugar, né? Ali brigando lá com o Flamengo, né? Aliás, segundo, terceiro, né? Tá? Depois eu explico no final do vídeo, tá bom? Então seria isso aí. Então, e também temos jogos no sábado e dois jogos na segunda-feira, que é Palmeiras e Sport e Flamengo e Vitória. Nenhum desses dois, Palmeiras e Flamengo, estão na Copa do Brasil, já foram eliminados. Então, por isso que eles jogam na segunda-feira, tá bom? Vamos ver aí, vai dar bom aí, vamos ver se dá bom, porque os caras, eu não tem como poupar, né? Tá ok? Só se tiver um desgaste muito grande aí, tá bom? Então já vai deixando seu like, ajuda. Inscreva-se, ajuda o nosso canal aí, dá aquela moral lá para nós, tá bom? E aí, então vamos lá para a escalação aqui, tá? Na verdade, é um campinho aqui, mas não é mais para mostrar para vocês quais são as melhores opções. Vamos aqui, no campinho eu coloquei o Rossi, tá? O Rossi para vocês, que o Flamengo pega na segunda-feira o Vitória, tem 2 SGs jogando dentro de casa nos últimos 3 jogos, e o Vitória cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos. Então, o Rossi é uma ótima opção. Outra opção aqui seria o Everton. O Everton aí do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem um SG nos últimos 3 jogos e o Sport cedeu um SG também nos últimos 3 jogos, tá? Então, o Rossi, ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, 40 defesas, tá? Isso aqui até a rodada 19. A rodada 20 não incluir aqui as defesas, tá ok? O Everton, ele tem uma média de 4,30, porque o Palmeiras estava tomando gol, né? E aí, por isso que a média dele tá baixa, mas é 4,30, 31 defesas, tá ok? Beleza? Outra opção aqui seria o Rafael do São Paulo, tá? Vamos lá, o Rafael, ele tem uma média de 3 pontos, tá? 3 pontos, jogando dentro de casa, 53 defesas. Temos aqui o Cássio, né? O São Paulo, né, tem 2 SG jogando dentro de casa e o Atlético Mineiro cedeu 1. E o Atlético Mineiro pode ser que poupe, tá? Por causa que ele tem um clássico contra o Cruzeiro. Então, é isso aí. Próximo aqui é o Cássio, tá? Cássio é uma boa opção, só que o Cruzeiro joga contra o Inter, eu acho que o Cruzeiro não poupe, ele tem uma média de 4,60 jogando dentro de casa, o Cássio tem 52 defesas, tá ok? Então, isso aí é os nossos goleiros, que a gente, indicação dos nossos goleiros, tá ok? Beleza? Então, vamos lá então agora para as laterais. Laterais aqui eu coloquei o Enzo Dias, tá? E o William. O Enzo Dias, ele tem uma média de 5,60 jogando dentro de casa, tem 2 assistências e 42 desarmes, tá? O William, ele tem uma média de 8,40 jogando dentro de casa, 2 assistências e 38 desarmes, tá? Tá bom? Beleza? Outras opções aqui também seria o Vitinho, né? O Botafogo, só que o Botafogo tem um clássico contra o Vasco na Copa do Brasil, ele tem uma média de 6,30,
o Botafogo que joga fora de casa contra o Juventude, tá? Botafogo nos últimos 5 jogos fora de casa, 5 SGs. 5 SG. O Botafogo tá indo bem fora de casa. E o Juventude só cedeu 1 SG nos últimos 3 jogos, ok? Então, tá aqui o Vitinho, uma média de 6,30 jogando fora de casa, tem 1 gol, tá? E 30 desarmes, tá ok? Beleza? Tá? O que eu coloquei, o Enzo Dias. O Enzo, ele tem uma média de 5,60 jogando dentro de casa, 2 assistências e 42 desarmes, então, tá ok? Beleza? Então, é isso. Depois tem o Kaique, ele tem uma média de 6,40 jogando dentro de casa e 3 assistências e 46 desarmes, né? O William, eu já falei para vocês, né? 8,40 jogando dentro de casa, pontos, uma média, tem 2 assistências e 38 desarmes. Outra opção aqui é o Piquerez. Piquerez tem 6 pontos, né? Uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, 3 gols e 1 assistência. Tá? Tem bastante, né? Tem bastante gente. Outra opção aqui é o Alex Telles. Tem uma média de 5,70 jogando fora de casa, tem 1 gol e 1 assistência, tá? E desarmes ele não desarma muito, mas ele é bom ali de gol e assistência ali, tá bom? Tem uma média base. Giai tem uma média de 5,20 até melhor, não, 5,20, o Piquerez tem 6, mas ele tem 35 desarmes, o Giai, ele desarma mais que o Piquerez, ok? Tem o Ayrton Lucas, tá? Se ele jogar Flamengo, ele tem uma média de 5,40 pontos jogando dentro de casa e 1 gol, ok? Luciano Juba, uma boa opção se jogar, tá bom? Se jogar. Tem uma média de 6 pontos, tá? 4 gols e 3 assistências, tá bom? Beleza? Então é isso aí para lateral, tá ok, gente? Vamos aqui agora para a zaga. A zaga colocamos aqui o Ferrarese e o Gustavo Gomes, tá? E seriam boas opções. Gustavo Gomes tem uma média de 4,70 jogando dentro de casa e 20 desarmes, tá? Ferrarese, jogando dentro de casa, tem uma média de 8,20, 3 desarmes e 3 assistências e 40 desarmes. Então, seria uma boa opção. Outra opção aqui seria seria quem? O Ortiz, tá? O Ortiz seria uma excelente opção. Ele tem uma média de quê? De 8 pontos jogando dentro de casa, tá? Tem 20 desarmes. Não, o Ortiz, 1 gol e 2 assistências. Então, o Ortiz tem uma média de 8,80 jogando dentro de casa, 1 gol e 2 assistências. O Gustavo Gomes, uma média de 4,70, 20 desarmes, que nem eu falei. Ferrarese, 8,20, né? Jogando dentro de casa, 3 assistências e 40 desarmes, tá ok? Beleza? Então, esse aí é para zagueiro. E colocamos também aqui Léo Pereira, ele tem uma média, vamos ver se ele vai jogar também, tá? Depois eu aviso por quê, lá no final do vídeo. Então ele tem uma média de 6,20 jogando dentro de casa e já tem 3 gols, o Léo Pereira, tá ok? Tá bom? Beleza? Então, outra opção aqui seria Alexandre Barbosa, ele tem uma média de 5,60 jogando fora de casa e 24 desarmes. Vamos ver se não vai ser poupado aí o Alexandre Barbosa. Eu creio que não, tá ok? Tá, outra opção, Vidalba. Tá, o Vidalba tem uma média de 5,80, tá? E tem 1 gol já no campeonato. Fabrício Bruno, tá? Os últimos jogos do Fabrício Bruno tá melhor que o do hotel do Vidalba, tá? Tem uma média de 4,40 jogando dentro de casa, já tem 2 gols e 20 assistências, tá? Eu acho que seria só, por aí, tá ok? Beleza, galera? Vamos aqui então agora para vamos ver, para o meio de campo. Meio de campo a gente colocou quem? O Arrascaeta, o Bobadilha e o Matheus Pereira, tá? Seria as nossas opções. O Matheus Pereira tem uma média de 5,50, tá? Jogando dentro de casa, tá?
Vamos ver se ele vai jogar também, né? Porque ele tem um clássico lá, né? Mas eu creio que pode ser que jogue também. E aí eu falo lá no final do vídeo por quê. Tem 3 gols, 5 assistências e 54 faltas sofridas, tá? O Matheus Pereira. Vamos lá, quem eu coloquei? O Bobadilha. Ele tem uma média de 3 pontos jogando dentro de casa, tá? Porque nos últimas 5 ou 6 que ele estava vendo pontuar. Lá atrás ele não fazia, tá? Não jogava, né? Tá bom? Então Bobadilha é uma boa opção, tá? Outro que eu coloquei é o Arrascaeta. Arrascaeta tem uma média de 9,40, né? Jogando dentro de casa. Tem 10 gols, 6 assistências e 27 faltas sofridas, ok? Fora isso, quem temos aqui, que eu coloquei para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso rascunho aqui. Colocamos quem aqui? Vamos ver aqui. Eita, peraí. Vamos ver. Temos quem? O Maurício, do Palmeiras. Maurício, que tem uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, 3 gols e 2 assistências. O Palmeiras que não tem nenhum jogo, né? Lá nenhum jogo, então o Maurício é uma boa, tá? Outra opção aqui seria o Montoro. Vamos ver se ele vai jogar, né? Porque se não vai ser poupado. Ele tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa e uma assistência, tá? O Neymar, vamos ver se ele vai jogar também, tá? O Santos também, que não tem compromisso depois, tem uma média só de 2,70 jogando dentro de casa. Tem 3 gols e 36 faltas sofridas, tá? Então, precisa ver aí se ele vai jogar. Vamos colocar aqui, mas eu acho que só tem o Barreal, né? Quem puder, né? Quem quiser. Eu acho que só o Savarino, Alan Patrick, tá? Tá, beleza? Acho que somente isso aí, tá ok, galera? Vamos aqui então agora para o ataque. O ataque, colocamos quem aqui? Vamos ver, o ataque aqui. Vamos lá. Colocamos quem? O Samuel Lino, do Flamengo, tá? O Verratti e o Luciano, tá ok? Esse é o nosso ataque, tá ok? Aí você vai falar, e o Caio Jorge? Vou dar outro exemplo para vocês aí. Ó, até coloquei na tela aí para vocês. Caio Jorge, Verratti e Samuel Lino, também pode ser. Só que o Caio Jorge tem um asterístico aí, tá bom? Beleza? Depois eu falo lá. Então, vamos lá. O Lino tem uma média de 12,90 jogando dentro de casa, tá? Só tem um jogo dentro de casa e teve uma assistência. Então, por isso que ele tá com essa média de 12,90, porque só foi um jogo dentro de casa. Beleza? O que mais que nós podemos colocar aqui que eu falei? O Luciano, ele tem uma média de 6,20, 4 gols e 24 faltas sofridas. O Verratti, que não jogou na última rodada, ele tem uma média de 9,40, 9 gols e uma assistência, tá? Caio Jorge tem uma média de 12 pontos, vamos ver se ele vai jogar, 13 gols, 5 assistências e 21 faltas sofridas, tá ok? Então seria esse aí. Arthur Cabral, né? O Botafogo tem que ver se ele vai vir com o time titular. O Arthur Cabral tem uma média de 9 pontos jogando dentro de casa, tem 3 gols, só que em 6 jogos só, tá bom? E tem o Plata, que tem uma média de 5,40, tem 3 gols e uma assistência. O Vitor Roque, do Palmeiras, vamos ver se ele vai jogar, tá? Tem uma média de 6,20 pontos, tem 4 gols e 36 faltas sofridas. Okay? Seria mais esses aí, tá, galera? Então, seria isso aí. E vamos agora aqui para o técnico, para encerrar. O técnico, nós colocamos aqui o Felipe Luiz, tá uma média de 8,50 jogando dentro de casa. Temos o quê? Abel Ferreira, tem uma média de 5,60, tá, jogando dentro de casa. O Crespo, ele tem uma média de 8,20 jogando dentro de casa, é a terceira opção. Aí tem o Ancelotti, tem uma média de 7,50 jogando fora de casa, tá? E o Leonardo Jardim tem uma média de 7,20. Seria essas opções que eu tenho para dar para vocês aí, tá?
Tá beleza? Deixa seu like, inscreva-se no canal. Galera, estou gravando com o mercado fechado, por isso que eu falei, tem gente que pode ser que não jogue. Neymar